O Weintraub continua a assombrar o mundo com a sua ignorância alastrante, não é mesmo? Né? O homem que agora tem, assim, o homem que levou a estatização do habeas corpus no Brasil, que vergonha! Tem uma piada que é que vergonha do Vart, que eu não posso contar aqui, entendeu? Que o Bob conhece. Fábio conhece piada que vergonha do Vart? Né? Fábio conhece? Não conheço. Depois você conta pro Fábio, Bob Furui? Ah, tá. Conta. Tá bom. Eu espero. Fora do o Fábio ar. é menino. Fábio Luiz, né? Fábio Luiz não conhece Então. piada de vestiário. Ele é um menino elegante. O que o Weintraub fez? Reinaldo, ainda sobre as reações ao inquérito das fake news, o ministro da Educação afirmou ontem à noite que o dia 27 de maio será lembrado para sempre como a Noite dos Cristais brasileira. A Noite dos Cristais foi a primeira onda, um dos primeiros ataques nazistas contra os judeus lá em 1938. Weintraub escreveu o seguinte, aspas para ele: hoje foi o dia da infâmia, vergonha nacional, e será lembrado como a Noite dos Cristais brasileira. Profanaram nossos lares e estão nos sufocando. Sabem o que a grande imprensa, oligarca socialista dirá? Sieg Heil. A sua burrice é ainda maior do que a sua arrogância. Olha aqui, comparar uma ação legal, constitucional de um Estado democrático com uma das ações que se insere no extermínio, na tentativa de extermínio de um povo. O senhor não tem vergonha na cara nenhuma mesmo, mas nenhuma dignidade, mas nenhuma honra, nenhum senso de decência. E por parte de pai, ele tem origem judaica. Mais uma vez, ele fez um raciocínio, alguém é achável aí, que ele disse que acho que o avô dele sobreviveu ao campo de concentração porque o avô dele soube negociar com os soldados nazistas. Mas dito isso de um jeito muito ruim, porque daquilo que ele falou se poderia extrair um corolário, que é só morreu quem não foi esperto. O senhor me dá nojo, mesmo. Nojo institucional, nojo moral, nojo intelectual. E com tanto nojo de coisas, de valores abstratos importantíssimos, é nojo físico também, né? Acaba sendo. Como é que o senhor pega um troço dessa gravidade e faz uma associação dessa? Aliás, só foi conhecer a Noite dos Cristais, porque lojas de judeus foram invadidas, objetos domésticos, louças domésticas, tudo jogado na rua, os vidros, daí a associação com Noite dos Cristais. Pessoas sendo arrancadas de casa fora, sendo mortas. Associações judaicas reagiram, vamos lá. Reagiram, Reinaldo, diversas entidades ligadas aos judeus reagiram a essa fala do Weintraub. O cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi, também repudiou as comparações feitas pelo ministro da Educação, aspas para ele: o Holocausto, a maior tragédia da história moderna, onde 6 milhões de judeus, homens, mulheres, idosos e crianças foram sistematicamente assassinados pela barbárie nazista, é sem precedentes. Esse episódio jamais poderá ser comparado com qualquer realidade política no mundo. Horas depois da postagem do cônsul, foi a vez da Embaixada de Israel no Brasil se manifestar. Aspas. Houve um aumento da frequência de uso do Holocausto no discurso público. De forma não intencional, banaliza sua memória e a tragédia do povo judeu. Pela amizade forte de 72 anos entre nossos países, pedimos que a questão do Holocausto fique à margem da política e ideologias. Nota fraca da Embaixada de Israel, porque o embaixador de Israel aqui no Brasil é absolutamente alinhado com o Jair Bolsonaro. Outro dia apareceu uma foto dele beijando a mão do Jair Bolsonaro. Nota fraca. Discurso público, quem mais fica usando o Holocausto?
Quem usa o Holocausto é o governo Bolsonaro. A Confederação Israelita do Brasil, CONIB. Aspas, não há comparação possível entre a Noite dos Cristais, perpetrada pelos nazistas em 38, e as ações decorrentes de decisão judicial no inquérito do STF que investiga fake news no Brasil. As ações do inquérito se dão dentro do ordenamento jurídico, assegurado o direito de defesa, ao qual as vítimas do nazismo não tinham acesso. Judeus pela democracia também se manifestaram. A Noite dos Cristais não foi virtual, mas foi o linchamento real a judeus, diz o texto da mensagem. O objetivo de hoje foi tentar evitar que novas Noites dos Cristais aconteçam com outros povos e pessoas. E finalmente o Comitê Judaico-Americano. E vamos comercial. Ofensiva aos judeus do mundo e um insulto às vítimas e sobreviventes do terror nazista. Tenha um mínimo de senso de decência, senhor. Né?